Amém, queridos. Vamos palestrar sobre esse tema, quem somos como igreja. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4, a partir do verso 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Essa luz aqui acende? Acende aqui? Não? Ah, tá. Atos dos Apóstolos, acharam, amém? Amados, capítulo 4, a partir do verso 23. Diz assim: uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhe contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciões tinham lhe falado. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se ajuntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede a teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estende a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estava reunido. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua uma das coisas que possuíam. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles haviam abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terra ou casas vendiam e traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés do apóstolo. Então se distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Amém, queridos? Nós estamos diante de um texto que narra o começo da igreja depois da partida de Jesus, onde Pedro e João, eles são os protagonistas dessa história. Você conhece esse texto? A criação da igreja, as primeiras conversões. Mas antes disso eu gostaria de contextualizar um pouquinho, para que você saiba o que está acontecendo. Pedro e João, eles vão para o templo e ali eles realizam um milagre. E através desse milagre, eles começam a pregar. E muitas almas, cerca de 5.000 homens, se não me falha a memória, eles creram na palavra. E Pedro falava com ousadia, com intrepidez.
E ali os principais sacerdotes do templo não gostaram daquela situação. Prenderam Pedro e João e começaram a interrogar acerca de que autoridade ele falava aquilo. Prenderam ele, outro dia soltaram. E é nesse contexto que a gente começa a nossa história. Ele chegando e falando para os irmãos que estavam orando por eles, intercedendo por eles. Eles contam essa novidade. E quando nós lemos essa primeira comunhão da igreja, a igreja primitiva, assim dizendo, que tudo ali era comum entre eles. E nós ficamos perplexos, né? Muitas das vezes a gente fica perplexo, olhando para aquilo. Eu costumo dizer que a gente gosta de romantizar bastante a Bíblia. Tudo ali era perfeito, tudo era... Mas as primeiras conversões eram assim. A igreja ela começou assim, com esse propósito. E diante desse tema, como o pastor falou aqui, algumas perguntas serão feitas. Quem somos como igreja? Talvez se você tenha alguma dúvida de o que é ser igreja, ou qual é a sua função na igreja, como o pastor falou aqui, acho que durante as quinta-feiras aqui você vai sair daqui sem dúvida. E uma das primeiras perguntas que eu vou fazer esta noite: o que é ser uma igreja? O que é ser uma igreja? No sentido religioso, é uma reunião de pessoas, é um conjunto de pessoas, é uma congregação de pessoas, ou uma assembleia de pessoas. No sentido religioso, isso é ser uma igreja. No grego vai falar que é eclésia, né? Ou seja, aqueles que foram chamados para fora, ou convocados para fora. Jesus, quando ele começa o seu ministério, ele começa a chamar pessoas para compor a igreja. Ele começa a chamar discípulos. No livro de Mateus, capítulo 4, do verso 18 ao verso 20, eles começam a chamar os discípulos. Ele começa a chamar pessoas para compor essa igreja. A igreja de Jesus, a igreja dos discípulos. Aqueles que serão discipulados conforme a missão que Jesus tinha. E Jesus, ele começa o seu ministério chamando essas pessoas. Homens talvez que fosse renegado ali pela sociedade, que não tinha nenhuma estudo, vamos assim dizer, porque Jesus ele começou a chamar pessoas simples, pescadores. Talvez pessoas que no cenário ali de Israel não se destacavam muito. E Jesus ele começa a chamar essas pessoas simples para compor a igreja. Mediante isso, quando Jesus ele começa a chamar essas pessoas, Jesus ele começa a ensinar. E essas pessoas elas passaram ali 3 anos com Jesus aprendendo qual seria a missão que Jesus tinha para eles. E mais uma pergunta eu faço: qual é a nossa missão como igreja? A nossa missão como igreja é pregar o evangelho, é anunciar o evangelho, que é a missão de Jesus. No livro de Marcos, capítulo 16, verso 15, ele dá uma missão aos seus discípulos.
Por favor, projeta aqui para mim, por gentileza. Marcos capítulo 16. A partir do verso 15. Jesus disse: vão ao mundo inteiro, anuncia as boas novas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. E os seguintes sinais acompanhariam aqueles que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, e se beberem algum veneno não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e curarão, e serão curados. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para o céu e assentou-se à direita de Deus. Jesus deu uma missão para aqueles discípulos. Então a missão dos discípulos foi anunciar aquilo que Jesus tinha para fazer. Mais uma pergunta eu vou fazer: qual é a função que nós temos no corpo, ou seja, na igreja, como igreja? Eu sozinho não sou igreja. Eu sozinho não sou igreja. Você sozinho não é igreja. Eu sozinho, eu sou um membro que em conjunto com você formamos um corpo que é a igreja. Você entende isso? Há pessoas talvez que dizem que eu sou igreja. Eu não preciso estar inserido no meio do corpo para ser igreja. Tem pessoas que podem até dizer isso. Mas sozinho você não é igreja. Sozinho você pode ser até templo do Espírito Santo. Mas como nós nos reunimos com um só propósito e em um só lugar para adorar a Deus, aí nós formamos uma igreja. Jesus ele vai falar em Mateus capítulo 18, verso 20, que aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estará. Reunidos com um propósito, 2 ou 3 no nome dele, ali ele estará, ali ele se fará presente. Interessante que durante a célula a gente falou sobre Romanos, né? A célula foi sobre Romanos, a gente estava compartilhando essa palavra de Romanos. Romanos 12. E é interessante que o livro de Romanos 12, Paulo ele vai lhe instruindo como a igreja deveria se portar. Qual é a diferença que temos que fazer como igreja, irmãos? É muito lindo a gente entrar aqui, louvar, levantarmos as nossas mãos, fazermos parte de projetos que, sabe, parte de projeto que as pessoas olham e valorizam. Olha, que legal. Ou então está aqui no meio dos jovens, durante o colisão, gritando, se agitando.
a diferença que temos que fazer como igreja? Isso também Jesus, ele, sabe, ao ensinar, ao dialogar com os seus discípulos, ele fala assim lá em Mateus capítulo 5, verso 16. Ele diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Lá em João capítulo 13, verso 35, ele vai assim: nisto capítulo 13, vou voltar um pouquinho, verso 34, ele fala assim: um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiveres amor um pelo outro. Essa é a nossa diferença como igreja. Nós temos que brilhar diante dos outros, para que os outros glorifiquem a Deus pela nossa vida. E temos que amar uns aos outros, porque com o amor vamos estar transparecendo Jesus. Jesus, quando ele formou a igreja, ele tinha um propósito de anunciar o reino de Deus. E que o reino de Deus estava acessível a todo aquele que nele crê. E que através de Jesus todos teriam acesso ao Pai. Mas essa igreja que Jesus ele queria formar, ela tinha que ter uma característica. A igreja que Jesus queria formar, ela teria que ter uma característica que as pessoas de fora olhassem e enxergassem o próprio Cristo. Ela poderia ter um louvor bom, ela poderia ter uma boa palavra, mas se ela não tivesse amor, eu não sei quantas pessoas entraram aqui. Pelo menos quando eu vim para o centro evangelístico em 2006, teve uma característica dessa igreja, sabe, que eu percebi, que me acolheu. E essa igreja, eu achei interessante. Quando nós viemos para cá, a gente estava no primeiro ano dessa igreja. Eu estava numa viagem, aí minha esposa estava em casa com meus filhos. Natália tinha 2 aninhos, acho que nem 2 aninhos tinha. Aí foi um grupo de irmãos lá em casa. Tinha um presbítero aqui, chorão, aqui, careca. Que ele foi lá em casa, pegou a Natália pequenininha assim no colo, sabe, impactado pelo primeiro amor. E aquele grupo de irmãos foram lá, pegaram a minha família com tanto amor, com tanto carinho. Durante os dias de festa, eles trouxeram a minha família, minha esposa com as 2 crianças, Natália pequenininha. E quando eu cheguei de viagem, esses irmãos, um deles é meu amigo, Cláudio, ele falou assim: ô rapaz, nós fomos lá, pegamos sua família, e sabe, eu peguei a tua filhinha no colo, ele todo emocionado, chorando, e ela ficou no meu colinho, a gente foi lá, levou sua família de volta, os 3 dias de festa nós pegamos a tua família, e nós nos reunimos na casa de Cláudio, sabe, essa primeira comunhão, esse amor. E eu já ouvi relatos aqui, irmãos, que pessoas que entraram foram abraçadas nesse lugar, foram recepcionadas nesse lugar com carinho, com amor,
com dedicação. E essa igreja aqui, ela tem uma característica, é uma igreja chamada família. É uma família que acolhe, é uma família que cuida. Então a igreja de Jesus, ela tem que ter essa característica, que é o amor. O apóstolo Paulo vai falar na primeira carta de Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 1. Se você quiser acompanhar comigo, nós vamos ler. E ele fala assim, ó: ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou com um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheço todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, mas se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua dons, todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue ao meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, de nada adiantaria. A igreja que Cristo quer formar com essa característica. Quem somos como igreja? Quem sou eu no corpo que é a igreja? A igreja, ela tem que estar submissa à missão de Jesus. Jesus, ele tem uma missão. Uma vez eu estava no seminário e o meu professor falou assim, ó: a igreja, ela não tem uma missão, ela tem uma submissão. Porque se ela tivesse uma missão, ela se perderia. Então ela tem uma submissão. E qual é a submissão da igreja? Ela está sob a missão de Jesus. Em Lucas capítulo 4, verso 18 ao 19, Jesus, ele vai dizer claramente qual é a sua missão. Jesus, após ser tentado, ele volta do deserto, ele entra na sinagoga, ele pega o livro de Isaías e ele declara: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar aos pobres e enviou-me para curar os quebrantados de coração e apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa era a missão de Jesus. E nós estamos debaixo dessa missão. Estamos submissos. No texto que nós lemos, nosso texto base, que é em Atos capítulo 4, tem algumas características dessa igreja que me chamam a atenção. Acompanha comigo o verso 32. Uma dessas características é a comunhão. O verso 32 vai falar assim, de Atos capítulo 4: da multidão dos que creram era um coração e alma, ninguém considerava exclusivamente sua, nem uma das coisas que possuíam. Tudo, porém, lhes era comum.
comunhão. Outra característica dessa igreja que me chama a atenção era o entusiasmo. Eles tinham um entusiasmo, irmão. Sabe, essa sede, essa gana de anunciar, essa gana de compartilhar aquilo que eles tinham recebido. Aí o verso 33 ele vai falar assim, ó: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia uma abundante graça. Um entusiasmo. Sabe quando você está cheio, sabe, assim, de Deus, e aquilo, sabe, te motiva, te impulsiona, sabe, aquilo te capacita e você quer falar de Deus, e você quer, sabe, compartilhar aquilo que Deus tem feito na sua vida, ou através da sua vida. Nesse mesmo livro de Atos, lá no capítulo 5, eles, sabe, começaram a pregar novamente. Eles já tinham sido repreendidos pelos sacerdotes, mas eles não paravam. Eles começaram a pregar novamente, ao ponto de eles serem presos novamente, foram interrogados pelo Sinédrio, foram parar na cadeia, apanharam, e lá no verso 41 vai falar que eles ficaram alegres. Eles se sentiram alegres por ter apanhado, por ter sofrido no seu corpo, por anunciar Jesus, as coisas que Jesus fez. Olha que entusiasmo dessa igreja. Será que eu e você temos esse entusiasmo, amado? Que Pedro e João, que aquela igreja, mesmo sofrendo ameaças, eles não paravam. Outra característica que me chama a atenção nessa igreja aqui é o amor. O verso 34, a parte A, vai falar assim: não haviam nenhum necessitado entre eles. Não havia necessidade entre os irmãos. O apóstolo Paulo, na sua carta à igreja de Roma, que é Romanos 12, ele vai falar várias coisas ali interessantíssimas. Eu até falei na célula, na terça-feira, acho que, sabe, se a igreja pegasse essa carta de Romanos 12, acho que a igreja seria uma potência. Essa carta de Romanos 12, ela começa a detalhar tudo que nós como igreja deveríamos ser. Quem somos nós como igreja, irmão? Ou que tipo de igreja nós estamos nos tornando? Ou queremos nos tornar? O que nós, igreja, não podemos ser é a mesma coisa que quando Jesus ele estava falando aos seus discípulos lá no livro de Mateus, capítulo 7. Ele falou algo interessante. Ele falou para a igreja, ele falou para a crente. Ele falou assim, ó: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Muitos naquele dia vão me dizer:
Senhor, nós não profetizamos no seu nome? Em seu nome não expulsamos demônio? Em seu nome não fizemos maravilha? Então lhe direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afaste de mim, vocês que praticam o mal. Ou vamos ouvir a palavra do próprio Jesus, dizendo à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, capítulo 2, do verso 2 ao 4, dizendo assim: olha, eu conheço as suas obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova aqueles que se declaravam apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Quem somos nós como igreja? Aleluia. Sabe, amados, nós como igreja temos que fazer uma diferença. É muito bom estar aqui reunido, louvar. É muito bom trabalhar no departamento da igreja. Mas se nós não fizermos a diferença aí fora, se nós não deixarmos transparecer o amor de Cristo, mas um amor sem fingimento, um amor puro, um amor verdadeiro, nós seremos como Paulo falou ali em 1 Coríntios. Talvez seríamos como símbolo ou um sino. Você já viu aquele sino que retine? É um amor que faz toda a diferença. É o amor de Cristo. Se nós tivermos o amor de Cristo como igreja, as outras coisas vão fluir. As outras coisas vão acontecer. Porque se você tiver o amor de Cristo, você vai, sabe, se preocupar com aqueles outros detalhes. Porque o amor de Cristo, ele vai te constranger. O amor de Cristo é um amor que constrange. É um amor que nos faz refletir. E diante desse tema, que possamos refletir. Quem somos nós como igreja? Já estou acabando. Nós queremos nos tornar assim uma igreja relevante, uma igreja que pratique as boas obras, sabe, uma igreja que faz a diferença nessa comunidade. Mas não podemos perder a característica principal, que é o amor. E também não podemos perder a característica que é a missão de Jesus. A igreja ela não pode perder o amor e também não pode perder a sua missão. Ambas têm que caminhar junto. Sabe, que nessa noite nós possamos refletir.
quem somos como igreja, qual a diferença que estamos fazendo aqui nessa comunidade, sabe, na nossa família. Que nessa noite a gente possa rever alguns conceitos, possamos rever alguns valores, sabe, e voltar ao primeiro amor, como está escrito ali em Apocalipse capítulo 2. O Senhor falou para aquela igreja de Éfeso: eu conheço suas obras, sabe, eu conheço. Ele começou a pontuar: eu conheço isso, conheço isso, conheço isso de você, conheço, sabe, todo o seu trabalho, todo o seu esforço, tudo aquilo que você faz, mas faltou o principal. Você pode atuar aqui no louvor, você pode estar atuando aqui, sabe, em vários ministérios da igreja. Você pode ser um membro atuante. É isso que o Senhor estava falando assim para a igreja. Olha, começou a pontuar. Mas se você não tiver amor, não vai adiantar. Que nesta noite nós possamos refletir. Qual é o nosso papel como igreja? Qual é a nossa função como membro do corpo de Cristo? Que possamos rever conceitos, valores, e possamos voltar, sabe? Voltar ao primeiro amor, voltar à primeira comunhão, voltar tudo aquilo que, sabe, que nos impulsionava no começo. Que durante essa série você possa entender o seu papel como igreja, você como igreja tem um propósito, você como um membro, porque nós formamos a igreja. A igreja não é esse templo aqui. Porque se nós descêssemos ou não congregássemos mais aqui, isso aqui não seria mais uma igreja. Eu e você, unidos, fazemos parte dessa igreja. Amém, queridos? Que o Senhor possa falar tremendamente no seu coração. Que o Senhor possa estabelecer você. E você possa ter, sabe, convicção no seu coração. Qual é o seu papel no corpo de Cristo? Como o pastor que ele falou, tem pessoas que não sabem a sua função no corpo. A palavra vai falar que Deus deu dom a cada um. Você tem um propósito. E se você, sabe, dá lugar, Deus ele vai, sabe, junto com você, construir algo lindo na sua vida. Amém?